Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Projeto Olhares. Como é que vocês estão? Nada melhor do que a gente se conversar com uma pessoa que entende de marketing. Marketing a gente conhece desde os portugueses com os índios que fizeram aqueles escambos. Então eles levavam algum material nosso e trocava por espelho, trocava por coisas diferentes para você conceber e se sentir feliz. E para tratar desse assunto, eu convidei a Alexandra, que é responsável, ela entende muito bem sobre a questão do marketing, e ela vai trazer uma coisa interessante que o Projeto Olhares sempre propõe: humanizar o discurso. Ou seja, nós temos sempre o lado do diálogo e nós temos o lado do monólogo. Essa live aqui é para como se fosse a quarta dimensão. Ela vai ultrapassar o nosso bate-papo e vocês vão compartilhar suas histórias, vocês vão compartilhar os seus comentários. Diante dessa possibilidade de transformar o marketing consigo ele humanizar? Então, gente, está comigo aqui a Alexandra, que está presente, é um presente de Deus, porque você está conosco aqui nessa terça-feira e falar de uma coisa tão gostosa que é falar sobre marketing. Seja bem-vinda, Alexandra. Obrigada, muito obrigada. Sou muito agradecida pelo teu convite, Denis. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela participação. E estou muito realmente feliz e honrada com a oportunidade de falar um pouquinho de um tema que eu gosto tanto, né? Que é a área de marketing, né? E de uma forma mais humanizada, que, na minha opinião, é o fundamental e é realmente o que falta hoje em dia, né? Quando eu conversei com você, que foi a indicação do Leonardo, né? Eu tenho que parabenizar, tenho que agradecer. Eu fiz uma live maravilhosa com ele. Muito grata a ele, né? Também. É um e ele rapaz de ouro. Assim, ele falou assim: conversa com a Alexandra que ela humaniza o discurso do marketing. Assim, aquilo ali me instalou, né? Fazer, opa, eu gosto de humanizar, e o Projeto Olhares é criado para isso, para humanizar o discurso, independente da área que você esteja. É trazer um pouco dessa oportunidade de você entender a que ponto podemos fazer hoje, a que pontos podemos aprender com o nosso legado, que é nossos pais, tios, avós, e a que ponto a gente pode passar isso para os filhos, para os netos, para quem pode ser o quê? O caminho para entender o que é esse marketing, o marketing antigo, o marketing atual, o marketing que vai vir. Então, humanizar, eu acho que é a ponte de todas as partes, né? E para o pessoal que está aqui com a gente, o nosso tema é esse, ó: quais os principais desafios enfrentados por quem trabalha com marketing atualmente? E a Alexandra vai traduzir de uma forma bem interessante, gente, como é esse contexto. Para a gente entender um pouco, eu preciso saber o seguinte, Alexandra: quem é a Alexandra e como foi sua carreira profissional até aqui? Conta um pouquinho da sua história, para a gente entender como é que você entrou no marketing, como que você está popularizando essa parte humanizar do marketing. Eu conto com a sua história, que deve emocionar muita gente. Gratidão. Tomara. Bem, na verdade, eu vejo que para eu contar a minha história, eu preciso começar ela assim um pouquinho bem assim atrás, mas eu vou tentar resumir para não ficar assim tão complicado, né, e tão longo, né? Mas eu vejo muito a minha história com o início da minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida realmente, assim, na época da escola. Eu era o tipo de pessoa que eu não respondia a chamada. Eu levantava o dedinho assim, meio que me escondendo, assim, para a pessoa, de repente, né, não notar muito a minha presença. E dessa minha timidez, né, tão grande assim, quando chegou no momento de eu escolher uma graduação, eu escolhi informática. Aliás, não era esse nome informática, era alguma outra coisa assim, mas era nesse meio. Processamento de dados. Processamento de dados. Acho que era isso aí. Isso já faz mais de 20 anos, né, gente? Então eu escolhi isso porque eu digo, para uma pessoa tímida tinha tudo a ver, né? Porque eu não ia ter contato, pensei eu assim, que não ia ter quase contato com pessoas. Então, essa foi a minha escolha. Eu fiz informática 1 ano e meio, processamento de dados, enfim. Mas quando chegou, já no primeiro semestre que eu fiz, eu já achei que não tinha muito a ver, dei uma insistida. No segundo semestre, eu estava convicta de que não era o que eu gostava, não era o que eu queria. E aí comecei a verificar o que eu podia fazer para fazer uma outra escolha.
E nisso, eu tô falando isso e depois vocês vão entender por quê, tá, pessoal? Claro. Mas depois eu acabei daí escolhendo, percebendo que informática não tinha a ver, eu fui para administração. Eu escolhi fazer administração. E justamente, né, bem isso assim, né, nesse momento, eu fiz um planejamento, assim, meio que de vida naquele momento que eu estava. Porque eu digo, se a minha proposta é fazer administração, eu tenho que deixar de ser essa pessoa tímida. Eu tenho que mudar isso, né? Eu tenho que me transformar nesse momento. Então, eu fiz todo um processo para que isso acontecesse. E nesse meu processo, mudando a minha graduação para administração, tentando, já nas primeiras aulas, já tentando mudar isso, e me apaixonando, assim, na primeira semana eu me apaixonei por administração, eu vi que era o meu mundo. Então, eu comecei naquele momento também a buscar outras coisas profissionais. E nisso eu entrei na área comercial. Né? Assim como eu me apaixonei pela administração, eu me apaixonei também pela área comercial. Né? E ali iniciou a minha vida. Eu comecei na área comercial, na indústria farmacêutica. Era um segmento que eu não sabia nem que existia. Eu não sabia que existia propagandista, que ia nos médicos, que falava sobre os produtos, que mostrava estudos clínicos. Eu não tinha conhecimento disso. E sem ter conhecimento nenhum, eu consegui essa oportunidade, entrei como estagiária, fui efetivada e fui promovida, tudo isso em menos de 2 anos. Né? Eu não sabia nem falar o nome dos medicamentos. Não dos medicamentos, desculpa, das substâncias. Né? O medicamento geralmente não é muito complicado, mas a substância geralmente é. E aí eu fiquei na indústria farmacêutica, acho que foi por uns 6 anos, e depois acabei migrando para o marketing. A minha grande paixão é a área comercial, é vendas, que eu faço até hoje, não diretamente e não é um trabalho formal, e marketing, né, que eu realmente tenho... Na primeira semana, assim, da faculdade, eu já decidi que eu queria fazer marketing. Eu fiz uma cadeira de marketing, porque como eu já tinha vindo de informática, eu já tinha feito aquelas cadeiras básicas, né, que são obrigatórias. Então, quando eu entrei na administração, eu entrei na administração. Eu já fiz teoria geral da administração, já fiz cadeira de marketing, fiz cadeira de RH. Então, cada dia eu tinha uma cadeira diferente. Né? E ali eu vi que... Ali eu amei, assim, eu vi que era o meu mundo. Eu realmente fiz uma escolha, né, na qual eu me apaixonei, me encantei. E migrei toda a minha vida para isso, né? Para a área comercial, para marketing, para vendas, né? E sempre atuando em segmentos diferentes, então adquirindo sempre muito conhecimento, né? Em todas as áreas em que eu passei. Eu não sou como tem muitos assim profissionais, trabalha 10 anos, 20 anos, 30 anos no segmento bancário, ou na indústria farmacêutica, ou no segmento de alimentos. Não, eu acho que isso é uma diferença que as pessoas, na minha opinião, positiva, tu ter diversos conhecimentos. Acho que um pouquinho essa é a minha trajetória. Você me fez lembrar meu professor de cinema, que ele já faleceu. Ele falava muito que para a gente ter uma formação, você precisa formar um triângulo. Tá? Você tem que ter uma curiosidade, que no caso você fez seu curso de processamento de dados. Você tem que ter uma certeza que é o seu curso de administração. E você tem que ter uma coisa que te inspira, que é o seu marketing. Quando você tem esse triângulo, quer dizer que você está mais próximo do sucesso do que você possa imaginar. Ele sempre falava isso com a gente. Interessante. Eu concordo. E eu acho que o que segue sempre, o que faz a gente sempre seguir é a paixão, né? A paixão pelo que a gente faz e o comprometimento com que a gente trata, né? Isso, né? Com que a gente tem, né? A paixão com responsabilidade, né? No cinema, a gente não fala muito de paixão, porque paixão tem muito a ver com dor. Né? A gente coloca o nome, a gente substitui a palavra paixão por inspiração. Sim. Ótimo. Entendeu?
Porque inspiração te coloca lá na frente. É a mesma coisa que as pessoas falam assim, eu tô com um problema. No cinema a gente não fala problema, a gente fala desafio. Porque o desafio está sempre no futuro. O problema está sempre no passado. E a mesma coisa da paixão. A paixão te move, ela te causa dor. A inspiração te causa expectativa e te causa emoção. Ou seja, te traz para um outro lado. Entendeu? Verdade. Entendeu? Tá certo? E o Joaquim, que já nos participou com a nossa live, que tinha uma live maravilhosa com ele, gestão de conflitos, ele falou assim, ok, desejamos sucesso e realização na sua trajetória, amiga Alexandra Brancati, em seu excelente marketing, comunicação e show. Ele falou aqui Obrigada. também. Projeto Olhar no LinkedIn, estamos presentes nessa sensacional live do conhecimento memorável profissional para o futuro de profissionais, mais gerando experiências positivas, contribuindo para a evolução tecnológica através do nosso conhecimento memorável dos profissionais. Gratidão, Joaquim, que lindas palavras você deixou. Para a gente passar para o próximo ponto, que linda história, parabéns, tá? Muito linda mesmo. Para a gente passar para o ponto, que é a segunda parte da nossa conversa, a gente vai falar assim, quais as maiores dificuldades que você percebeu diante desse inquietante desafio entre marketing digital e o clássico? Mas para chegar nessa resposta sua, a gente tem que pensar na enquete que a gente promoveu, para a gente analisar. Né? Então, por exemplo, a enquete que a gente colocou foi assim, o marketing atual digital é melhor do que o tradicional? Sim, responderam 60%, não, 31%, e 9% deixou comentário, ou seja, tem um pensamento diferenciado. Tá? Foram 38 comentários, 18 pessoas que participaram. Tiveram uma audiência muito legal, muito boa. Bacana. E eu queria que você encaixasse nessa pergunta do segundo, que seria dessas maiores dificuldades que você percebeu, diante desse inquietante desafio entre marketing digital e o clássico, o que você percebe dessa dificuldade que as pessoas têm em cima desse detalhe? Primeiro eu queria agradecer, né, a participação das pessoas na enquete. Eu estava acompanhando ali, né, e fiquei bem feliz. E fiquei bem feliz porque a enquete também trouxe bastante essa questão da humanidade, né, de você humanizar, né, os processos, que eu acho que é uma questão bem importante. A pergunta é sobre as dificuldades enfrentadas, isso? Bem, eu vejo 3 principais dificuldades. Eu vejo planejamento, comunicação e treinamento. Vou falar um pouquinho de cada uma e vou dar alguns exemplos para explicar melhor, né? Eu acho que o planejamento, ele está muito ligado, às vezes, àquela questão de que as empresas acabam fazendo aquilo que a maioria faz, sem necessariamente ter um propósito, ter um planejamento sobre isso. Vou citar um exemplo bem atual, bem recente, que é sobre a questão do câncer, né? Mês de outubro, né? Outubro rosa, né? Outubro rosa. E eu tenho certeza que deve ter muitas empresas que fazem campanhas, né? Que de repente pintam, deixa o prédio colorido, ou fazem algumas ações, né? À frente a algumas ONGs, né? Sobre o câncer. Mas essas empresas nem sempre, talvez, né, nem sempre elas tenham um planejamento sobre essas ações. E fazem isso no mês de outubro, né, que é o mês, né, destinado a essa causa. Mas será que essas empresas também elas têm um olhar para o seu funcionário? Será que o outubro rosa, tem o setembro amarelo, que é o mês do suicídio, né, que a gente sabe que a maioria das causas, né, de suicídios acontecem por motivos de depressão. Será que quando o funcionário chega na empresa e diz, eu tô com depressão, como será que é a atitude dos colegas, né, nesse sentido? Será que os colegas acolhem esse funcionário ou dizem, eu já ouvi, eu falo isso porque eu já ouvi isso em empresas. Depressão para mim é frescura, tá com depressão nada, levanta essa cabeça, te agiliza, não pensa nisso, foca em outra coisa, né? Tu vai ver que tu vai melhorar, luta contra isso, né? Então, assim, eu acho que falta um planejamento interno, falta um planejamento externo, falta ter o cuidado com o profissional para que ele seja acolhido, né, quando ele necessita,
E falta o planejamento externo. Será que a empresa faz isso só em outubro? Que outras ações ela poderia fazer? Por que fazer só em outubro, né? A gente sabe que o câncer está aí sempre, ele não está só em outubro, né? Por que de repente não fazer algumas ações, não ajudar algumas ONGs, não fazer algo mais, né? Quando faz só em outubro, às vezes me parece que é uma coisa assim, tipo assim, a gente não vai ficar de fora. Outubro rosa, né? A gente não vai ficar de fora, vamos ficar dentro. Vamos fazer alguma coisa. Então, eu vejo muito por esse lado, né, que falta essa questão do planejamento nesse sentido também, né? Sobre a comunicação. A comunicação e o treinamento estão muito juntos, né? Porque um bom treinamento, ele também favorece uma boa comunicação. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem interessante, que é sobre, eu não sei, eu particularmente noto que dos últimos tempos para cá, não sei se foi também em função da pandemia, mas de uns 2 anos para cá, que pega também o período da pandemia, eu vejo o atendimento muito precário, muito, muito ruim o atendimento. Algum tempo atrás, me chamava a atenção quando eu vi um atendimento ruim e era, sei lá, uma vez por ano. Sabe, assim, eu fui numa loja, foi assim, 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 era um atendimento ruim uma vez por ano. Hoje em dia eu vejo isso numa frequência cada vez maior, né? E eu tenho diversos exemplos para citar sobre isso. E eu vejo, eu vou citar um, né, para não ficar tão extenso, que eu acho que é bem importante, né? Alguns meses atrás, eu busquei alguns cursos para eu fazer. E aí, nisso de buscar alguns cursos, entrei em sites, e um determinado site que eu entrei, eu cliquei ali no WhatsApp, né, que era o canal, né, que o site te colocava para se comunicar com a empresa, e mandei uma mensagem pedindo informações sobre o curso, como é que funcionava, valores, forma de pagamento, disciplina, enfim. Eu recebi uma resposta desse WhatsApp que eu mandei 2 semanas depois. 2 semanas, não é 2 dias, é 2 semanas. Quando eu recebi essa resposta do WhatsApp, eu já estava matriculada numa outra escola, fazendo o curso, eu já tinha começado o curso. Então, ele deixou de vender. Talvez não tenha sido só eu, né? Então, quando a gente coloca isso numa proporção muito grande, a gente vê que, às vezes, o investimento que uma empresa faz em treinamento, que pode parecer, num primeiro momento, um custo, não tenha dúvida que é um investimento, porque a empresa vai estar qualificando seus funcionários para saber se comunicar com as pessoas e para saber se comunicar no tempo que precisa. 2 semanas depois, ela nem precisava ter entrado em contato comigo, né? E aí tu vê muito, assim, né? Pessoas... Eu fiz muitas compras nesse período por e-commerce, né? E aí tu vê, assim, diversas falhas nesse sentido de atendimento. Pessoas, assim, que te responde... tu mal começa a conversar com a pessoa e ela daí te responde assim, então tá, obrigada, querido, um beijo, fique com Deus. Eu até costumo dizer fique com Deus, mas eu digo fique com Deus com as minhas amigas, né, com a minha família, né? Então, assim, uma empresa, ela não tem que ter um diálogo tão informal. Uma coisa é você ter o lado humano e a outra coisa é você ter um lado muito informal. Tem que ter um pouco de cuidado para isso não se perder, entendeu? Para não se misturar um pouco isso, sabe? Porque eu até não me importo tanto com essa coisa mais informal, assim, com essa coisa de fica com Deus, eu não me importo. Mas isso é eu. Tem pessoas que eu sei que se importam, que já me relataram, sabe? De ouvir, de ter respostas de empresa, tipo, oi, querida, como é que tá? Não sei o quê. Ai, tá, não, eu vou ver aqui pra ti, tá? Um beijo, te cuida. Já recebi gente que me disse, eu não gosto disso, eu não quero. Então, assim, tem que ter o lado humano, mas tem que ter cuidado para não tornar isso muito informal, que eu acho que é um grande risco. Então, as 3 coisas são essa: planejamento, comunicação e treinamento. Espero ter ficado esclarecido aí essa minha visão sobre esses assuntos. E o interessante que você coloca aí, Alexandra, é que uma palavra encaixa direitinho no que você falou. Chama-se sensibilidade. É senso de agir,
senso de pensar e senso de transformar. Já dizia o nosso filósofo lá no início, bem antigo, nos séculos passados, lá, Heráclito, que é a questão de você pensar e ajudar o outro, a visão do todo, pensar, agir, pensar e transformar. A base do Projeto Olhares é isso que a gente está fazendo. Então, essa humanização encaixa direitinho na parte da sensibilidade. Exato. E o treinamento, a comunicação e o planejamento, se você não tiver a sensibilidade, o Joaquim está aqui comigo, com a gente, ele sabe muito bem que ele é um gestor excelente de conflitos. Se você não tiver uma sensibilidade para saber conversar com a pessoa, tudo desanda. Desanda na comunicação, desanda no planejamento e desanda até na própria equipe. Esse exemplo que você passou da questão do câncer é muito complicado. Porque, como você falou, setembro amarelo, nós temos outubro rosa e agora vem novembro azul. Aí depois vem o Natal, né? Então, ou seja, parece que foi tudo programado para ser um período de festas, mas não é festa. É um momento muito delicado que a pessoa passa, que ela vive um momento e talvez não sabe. Eu acho que um dos mais desafiantes é o setembro amarelo, é quando você trabalha com essa mente e você falar que aquilo ali isso aí é bobagem, não é. É frescura, é mimimi. Não é. Claro quando que bate na cabeça, não tem como tirar, senão a pessoa não aceitar. É. Perfeito mesmo. A Ana Maria falou aqui, ó, boa tarde, excelente tema. Gratidão, seja bem-vinda. Obrigada. Joaquim falou aqui, ok, penso que nosso Brasil necessita de seres humanos, pois hoje o meu marketing é pensando o melhor possível para ajudar o próximo. Tenho certeza que existe propósito de Deus sempre em nossas vidas. Com certeza, Joaquim, com certeza. Por isso que esse tema da Alexandra é muito importante, humanizar o marketing. Olha só quantas coisas que ela disse em apenas um exemplo. Imagina em outros. Imagina em cada setor. É muito desafiante, né? É um desafio bem grande. E tem que estar disposto a encarar esse desafio, né? De tornar as coisas mais humanas, especialmente o marketing, né? E para humanizar, você acredita que vai levar o quê? 10 anos, 15 anos, igual o pessoal fala? Olha, sendo otimista, sim. E como eu sou otimista, mas eu gostaria que antes, eu acho que poderia ocorrer já muita coisa antes, né? Mas é tudo a mente, né? É tudo quanto se propõe a fazer, né? O quanto que está querendo mudar, né? Então, por exemplo, você acha que o desafio, não vou falar problema, você acha que o desafio envolve lá na parte inicial da empresa, ou seja, naquela reunião dos gestores, de como ele pode comover os seus empregados, seus colaboradores, como eles podem comover a sua marca diante dos seus clientes, ou seja, esse feedback que você falou aí que eles deixaram a desejar, você acha que é isso que é o cerne do desafio a ser vencido? Começa, na verdade, até na contratação, eu acho. Quando tu prioriza, né, funcionários, né, candidatos, né, a ter inúmeras características, né, inúmeros conhecimentos técnicos, começa aí. Porque daí o que tu tem ali dentro da empresa? Pessoas com muito conhecimento técnico, mas não necessariamente com habilidade de lidar com outras pessoas. E hoje em dia, eu acho que a gente tem muitas ferramentas em que tu consegue descobrir um pouquinho o lado da pessoa, né? Não só, acredito que tenha, não conheço muito, porque não é meu segmento, mas acredito que o RH também tenha possibilidades de extrair algumas características de cada pessoa, de cada candidato. E para ajudar ainda o pessoal do RH, existe também outras formas de você buscar essas informações, né? As redes sociais estão aí para isso. Eu vejo cada comportamento agressivo nas redes sociais, cada comportamento grosseiro, né? No próprio LinkedIn, né? Que é uma das redes sociais que eu utilizo bastante, eu vejo cada coisa. E será que a pessoa vai ter um lado humano se ela é tão grosseira assim nas redes sociais? Eu já vi no LinkedIn cara que bota assim, idiota. Tem lá um comentário lá e ele coloca idiota. Eu já li isso.
Ah, mas tu é um babaca. Eu já li isso, não é possível que só eu tenha lido. Então, assim, você consegue conhecer a pessoa, né? Uma coisa é você não fazer um comentário, se eventualmente aquele comentário você não, se aquela postagem você não gosta, se vai contra, se você acha idiota, né? Uma coisa é você não comentar, outra coisa é você colocar isso numa rede social, idiota, babaca, né? Então tem como você conhecer um pouquinho da pessoa, tem como você perceber o que você pode tirar daquela pessoa. Então, na minha opinião, o meu pensamento é que já começa nesse momento, quando você busca profissionais sem analisar esse lado. Eu não estou dizendo que as empresas tenham que contratar pessoas que sejam simpáticas, agradáveis, educadas e que não saibam nada de nada. Veja bem, não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer é que você pode unir habilidades técnicas com características comportamentais. Porque o que se pede num perfil, eu vejo assim, ó, cada vez mais exigências. E isso não é o RH. Eu entendo que isso aí é de cima. O RH é um funcionário da empresa. Então, o RH está cumprindo determinações. Então, tem que mudar a cabeça da diretoria, dos gestores, do dono da empresa, né? De buscar também profissionais que tenham essas características técnicas, né? Não adianta você botar lá, às vezes, alguém que não sabe nada, mas também não precisa saber tudo, né? Tem coisas que são exigidas e que você pode ensinar, e que a pessoa, especialmente, que a pessoa pode aprender, que a pessoa pode buscar. Hoje em dia, tu busca... Não, Denis, eu tenho o seguinte pensamento, não há no mundo não há nada que você não possa aprender. Não existe. E o interessante que você diz, eu percebo, eu já conversei com a Viviane Ferreira sobre a questão de você humanizar o RH, eu percebo que o RH, ele está dentro de uma bolha. Ele fica muito sozinho, ele só segue as regras dos gestores. Vai doer, vou falar. Segue as regras dos gestores e eles não têm, por exemplo, uma autonomia muito grande, porque ele fica desamparado. Se você pega, por exemplo, vamos supor que você está no setor de produção. No setor de produção tem expedição, tem o pessoal da fabricação, tem a parte de compra de produtos. Então, ou seja, tudo é hermético, tudo organizado. Aí você chega dentro do RH, como a própria Viviane comentou, falta essa humanização. Às vezes eles ficam perdidos, é o que você está falando aqui agora, novamente está reverberando o que ela falou. Será que não seria interessante até o próprio RH ter pernas? Por exemplo, ir lá uma perna na comunicação, uma perna no marketing, uma perna na produção. Para quê? Para que isso leve aos gestores e comece a humanizar isso. Será que não é isso que falta? Ter esse pensamento mais colaborativo, Alexandra? Acho que sim. Ter um conhecimento, né, de como que funciona as outras áreas, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sempre o conhecimento sempre ajuda, né? Eu, como disse, eu comecei, né, na área de vendas, né? E vendas e marketing caminham muito juntos. Eu acho que esse meu conhecimento de vendas e marketing só me favorece, porque vendas trabalha muito para o marketing, né? E se você não sabe como é o dia a dia do vendedor, como que ele faz, como que ele trabalha, as dificuldades que ele passa, o marketing não vai poder fazer, de repente, um material adequado, um material tão bom. Você não tem que pensar, quando você fala em marketing, você não tem que pensar só no teu público externo, só no teu cliente. Você tem que pensar também no teu público interno, né? O teu funcionário, que é o teu cliente. Eu trabalhei, numa ocasião, eu trabalhei numa empresa que foi na indústria farmacêutica, né? Onde eu fiquei quase 6 anos. O marketing desenvolveu um material muito bonito, material excelente. Os médicos gostavam muito do material. Só que o material que eles desenvolveram, para você ter uma ideia, não entrava na bolsa dos representantes. Não entrava. Aliás, ele entrava, né? Mas ele entrava e ficava para fora. Então, você tinha 2 alternativas. Ou você dobrava o material e colocava na bolsa, ou você deixava o material para cima. Se eventualmente chovesse, molhava o material.
Então, assim, isso é básico. Você, inclusive, não precisa nem conhecer o trabalho do representante. Você precisa saber qual é o tamanho da bolsa que o rapaz trabalha. Né? Então, assim, é uma coisa tão simples, né? O marketing está para ajudar a área de vendas, mas se ele não conhece o trabalho de vendas, ele tem que pensar que, em alguns casos, o vendas é alguém que está na rua o dia todo trabalhando, que era o meu caso. Nem sempre a venda é uma propaganda na televisão, nem sempre a venda é um display, nem sempre a venda é um outdoor. A venda, às vezes, é o cara que está lá, está caminhando com uma bolsa e o material não entra na bolsa. E aí, como é que você faz? Se você não leva o material, você também acaba se prejudicando, porque você deixa de vender o produto, deixa de mostrar aquele produto, né, de fazer com que o médico assimile aquela informação. Então, tinha que levar, e leva como? Dobrar não dava. Se chover, se molhava. Isso é tão básico, né? Então, é importante isso, é importante sim. Assim como dei esse exemplo de marketing vendas, o RH conhecer um pouco, né? Mas o que acontece? Eu entendo também, Denis, que cada departamento tem as suas demandas que às vezes absorve de tal forma que você não tem tempo, né, de conseguir ver as outras áreas. Mas eu acho, sim, que seria um caminho muito bom a gente conhecer essas outras áreas, né? Eu não lembro agora o nome, se alguém de RH tiver aí, até me dá um help, mas tem empresas que fazem isso, né? Que mesclam os profissionais, né? De setores, né? Colocam, sei lá, a recepcionista vai para o RH para fazer o trabalho do RH, para ver como é que é a dinâmica, fica lá um dia, 2 dias, sei lá, uma semana. Isso varia de empresa para empresa. Tem um nome disso, eu realmente não me recordo agora, mas eu acho muito bacana, que é fazer essa roda, assim, né? E você ter uma percepção do que funciona, né? Porque às vezes a gente reclama muito do outro lado, né? Todos, isso faz parte. Eu, como marketing, também reclamava, né? Eu pedi uma ligação. Graças a Deus, a gente tinha uma telefonista ótima, né? Nessa última empresa que eu trabalhei, muito querida, atenciosa. Mas às vezes tu pede a ligação, tá lá ansiosa. Pô, por que ela não faz de uma vez a minha ligação? Mas vai, senta lá, vê como é que é o trabalho dela, vê a doideira que é. E aí você vai começar a entender. Quando você pedir uma ligação, você já sabe como é, você vai ter uma outra visão, uma outra percepção humana, né, dos departamentos da empresa. Acho que é mais ou menos esse caminho. Perfeito. Em cima disso, agora nós vamos falar. A gente falou das dificuldades, agora eu quero ouvir a Alessandra falando as dicas. Olha só que legal, gente. Quais as dicas que você pode partilhar pela sua vivência de vida para ajudar sobre essa dificuldade encontrada no marketing atual? Bem, a grande dica que eu tenho, na verdade, eu acabei falando já sobre isso um pouco, que é essa questão da gente procurar profissionais além das suas competências técnicas, né? Quando a gente vê, eu vi já perfil de vaga, por exemplo, que dizia assim, tinha que ter conhecimento em primeiros socorros. Não era uma vaga para a área da saúde, não, era uma vaga para vendas. Era uma vaga de vendas, supervisora de vendas. Dizia que tinha que ter conhecimento em primeiros socorros. Eu pensei, vai ver se o cliente infarta na hora lá, é para atender o cliente, não deixar o cliente morrer, né? E já vi coisas também assim com conhecimento de direção defensiva, sabe? Então, assim, eu vejo uma exigência muito grande de conhecimentos técnicos, e são coisas que às vezes não é tão necessário, né? E também, às vezes, como eu disse, são coisas que tu consegue explicar para um profissional, entendeu? Eu vejo assim, ó, muito mais interessante você contratar alguém que saiba lidar com as pessoas, que saiba conseguir conversar com as pessoas, né, que tenha humildade, que tenha comprometimento e responsabilidade. A pessoa que tem comprometimento e responsabilidade, ela vai aprender o que precisa aprender. Né? Eu entendo e quero deixar bem claro que eu não estou querendo dizer que não é necessário valorizar os conhecimentos técnicos. Sim, é necessário. Mas será que você precisa ter uma lista enorme de 5, 10, 15, 20 conhecimentos técnicos para a pessoa ter realmente uma efetividade? Eu acho hoje em dia, especialmente o marketing mesmo, eu acho hoje em dia muito assim, o mesmo do mesmo, sabe? Parece assim que
como eu disse quando eu falei um pouquinho do planejamento, as pessoas acabam fazendo o que todo mundo faz, né? Elas acabam seguindo muito essa rota de que eu tenho que ter um site, eu tenho que estar nas redes sociais, eu tenho que não sei o quê. Então, elas têm que estar, tem que ter conhecimento. E aí, com isso, a gente perde um pouco o lado humano, sabe? Eu vejo muito isso e eu ouço muito isso. Eu ouço o RH falar muito isso. Eu assisti casualmente essa semana deles, não, essa semana não, né? Hoje é terça, né? Semana passada. Eu assisti semana passada uma live de uma menina, né, de 25 anos de atuação na área de RH. Eu não lembro agora, infelizmente, o nome, mas da profissional, mas enfim. E aí ela relatou o seguinte, que já aconteceu algumas vezes e que uma das últimas contratações que ela tinha feito era de uma profissional que ela contratou para um cargo de gerência e que a profissional era excelente. Ela tinha inúmeros conhecimentos, cursos, especializações. Ela tinha anos e anos de atuação dentro daquela área e trabalhando com aquelas ferramentas que eram fundamentais para a empresa. Um currículo exemplar, ela desde o início gostou muito da candidata, fez todo o processo. A candidata foi escolhida e essa candidata ficou pouquíssimos, entrou na empresa, foi escolhida, foi, né, funcionária da empresa, e eu não lembro agora, ela citou ali, mas eu não me recordo exatamente, mas ela ficou, se eu não me engano, acho que uns 4, 5 meses na empresa, e ela foi desligada da empresa porque ela não se comunicava bem com a equipe. Ela tinha muita dificuldade de se comunicar com a equipe. Então, o erro foi dela? Oi? E o erro foi dela? O erro foi da pessoa. Eu vejo o erro de dois lados. Eu vejo o erro da contratação, de repente ter valorizado tanto conhecimento técnico, né? E não ter valorizado essas questões, que, como eu disse, são coisas que eu acho que a gente consegue perceber, né? Muito. Assim, eu vejo que a gente consegue pegar muita informação das pessoas através das redes sociais. Isso que nas redes sociais a gente é o nosso melhor, né? Segundo dizem, né? A gente tá sempre bem, sempre... Imagina se o teu melhor é um cara que bota idiota, né? Imagina como não será o pior. Então, eu acho que o erro é da contratação, de ter valorizado tanto, né, a questão de habilidades técnicas, né, e não ter percebido isso, né? E também o erro dela em tanto, né? Ela tão profissional assim, né? Com tanto conhecimento técnico, também não se preparou, né? Para você, o mínimo que se espera de um gestor é que ele saiba se comunicar com a equipe. Isso aí, tu não precisa ter 30 anos, né, de experiência para saber, né? Isso aí é uma coisa básica. Então, assim, também é o erro dessa profissional que, de repente, procurou tanto essa questão de conhecimento técnico, mas não desenvolveu essa questão dessa habilidade comportamental dela, né? Por isso que eu te relatei no início sobre a minha trajetória profissional, eu te falei sobre o meu início na escolha da minha graduação, né? Escolhi informática, mas quando eu vi que informática não era o caminho, eu escolhi administração. E o que eu fiz? Eu mudei. Eu vi que eu tinha que mudar e eu me preparei para mudar. Eu me programei, eu me planejei, eu passei a me comunicar diferente porque eu queria ser aquela ótima profissional em administração. Então, eu acho que tem que unir os dois, técnica e habilidade. Um só não adianta. O que você está propondo aí é um marketing para ajudar mesmo o RH, né? Porque o marketing está muito igual, por quê? Porque você tem ali pessoas que estão com muito conhecimento técnico, né? Tem que ter essa visão humana, você tem que ter uma percepção também de como que o cliente vai... Eu vi ali nos comentários da enquete o quanto que as pessoas falaram, né, que está robotizado, que está faltando uma percepção humana, que tem que ter o lado mais humanizado. O cliente percebe isso, né? O cliente percebe. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer com que o cliente perceba que tem gente ali atrás. Você tem que usar as ferramentas
E hoje nós temos inúmeras e importantes ferramentas, né, que você consegue buscar informação do que agrada o cliente, o que vende. Mas você tem que aliar isso à parte humana, né, à visão humana, né? As empresas hoje em dia elas têm que ser muito rápidas ao comunicar, né, em todos os aspectos, seja coisas boas e coisas ruins, imprevistos que acontece na empresa, e ela tem que saber se comunicar de forma rápida. E também você tem que saber se comunicar de forma assertiva, né? Esse é o objetivo. E para isso tem que ter o lado humano, sim. E esse detalhe que você coloca, né, inserindo o marketing dentro do RH, que é uma coisa que ainda não existe, quem sabe até você seja a pioneira em dizer aqui no próprio LinkedIn. É uma coisa interessante que você pode colocar em apenas 2 perguntas, né? Você chega perto, com bom dia, como você está? Está precisando de alguma ajuda? Exato. Eu acho que são 2 perguntas que encaixam muito bem nessa parte do RH e encaixam muito bem na questão do marketing, né? Porque não adianta você fazer a melhor peça que vai ser apresentada nas mídias sociais, igual você citou o exemplo do catálogo médico, se aquele catálogo não vai ter aquela identificação para quem realmente vai usar. Exato, perfeito. Né? É o que você está falando, né? Exato, é isso mesmo. E o que o Joaquim falou aqui agora, ó. Ok, verdadeiro significado RH terá que ser mais humanizado, pois a empatia amplia que devemos fazer e praticarmos nas empresas. Concordo plenamente com a sua magnífica ideia, tenha empatia. Verdade. As pessoas confundem muito, o Paulo Silveira fala muito sobre simpatia. É verdade, as pessoas confundem muito simpatia com empatia. E é bem diferente. A empatia é fundamental. Não que simpatia não seja, né? Simpatia é bom também, mas a empatia é fundamental. É você se colocar no lugar do próximo, você saber como é aquela situação do próximo, né? Aquela vivência né, que ele tem. Com certeza. Essa aqui você vai bater palma. Ó. Excelente, Rosane Brancati. Minha irmã. Obrigada. Gratidão. Gratidão por você nos presentear, Rosane, que está assistindo essa live que está maravilhosa. Sua irmã está dando um show. Só essa parte de falar, de humanizar junto com o RH, isso aí vai dar pano para manga, pode esperar. E se Deus quiser, o pessoal vai te procurar. Não, e assim, Denise, eu acho importante a gente também entender que não dá para crucificar o RH, entendeu? Como eu disse, o RH é um funcionário da empresa, né? Ele recebe ordens, ele tem determinações, ele tenta flexibilizar, porque o trabalho dele é encontrar o melhor candidato para aquela vaga. Ele luta e batalha para isso. Então, assim, o que a gente tem que tentar é mudar um pouco essa visão das empresas, dos gestores, né? De exigir tantos conhecimentos, né? Tem coisas que podem ser flexibilizadas, eu tenho certeza disso, né? Então, às vezes, você tendo uma pessoa que gosta de estudar, que se interessa em estudar, que quer aprender, né? Que está sempre... Uma pessoa que está em constante atualização, certamente, se ela entrar na empresa e ela não souber algo, ela vai buscar esse conhecimento, né? Agora, de repente, uma pessoa que está muito parada, que não estuda há anos, né? E hoje em dia a gente tem tantas ferramentas para buscar conhecimento gratuitas que não se justificam, né, essa questão. Então, assim, tu já consegue perceber isso, né? A pessoa está sempre estudando, sempre estudando. Eu, nesse período de pandemia, eu fiz tantos cursos, busquei tanta informação que eu nem coloco isso no meu currículo. Eu coloco lá uma meia dúzia, 7, acho que tem 6 ou 7 no meu currículo e deu. Porque é muita coisa, né? Então, é isso, é você ver que a pessoa busca, se interessa. Então, ela não sabe aquilo ali, mas tu vê que ela é uma pessoa interessada, ela é comprometida, ela gosta de estudar, ela gosta de aprender. Bom, não vou me preocupar, porque eu vou botar alguém que não sabe fazer isso, mas essa pessoa vai buscar essa informação, esse conhecimento, pronto. Então, perfeito. É muito isso. Perfeito. Em cima do que você disse, Alexandra, a gente vai para aquela parte que eu amo. Eu amo me surpreender com essa parte. Qual a pulga na orelha que você, Alexandra, pode deixar para o amigo que está assistindo a sua live aqui agora e assim agregar de forma diferenciada para aplicar no seu marketing agora? Terminou a live, já aplica. Ai, meu Deus, essa pulga, não tinha pensado na pulga. Eu amo ouvir a pulga, porque a pulga, sabe por que eu amo ouvir a pulga? Porque a pulga eu tiro vocês da zona de conforto.
É, é. E pulga é ruim, né? Por isso que é a pulga, por isso que eu coloquei o nome de pulga. Olha, porque ela tem que estar aqui na orelhinha e não pode bater. Se bater, ela morre. Mas o conhecimento Sim. tem que continuar. O que você Sim. vai deixar de maravilha para a nossa audiência? Olha, acho que de uma certa forma eu vou insistir muito no que eu falei aqui, né? Eu acho que eu falei várias pulgas, né? Eu acho que tem essa questão assim das empresas, né? Terem uma visão humana, né? Das pessoas, dos processos, né? Eu sei que toda empresa, eu sou formada em administração, né? Eu tenho MBA em marketing, então eu sei que toda empresa visa lucro, óbvio, isso aí é fato. Mas você pode continuar visando lucro e tendo uma percepção mais humana das pessoas, né? Tendo um cuidado com as pessoas, né? Tendo um cuidado com as pessoas em geral. Ainda hoje a gente vê assim muitas empresas que são expostas, elas mesmas às vezes se expõem de uma forma negativa, né? Onde você percebe ali que não existe uma diversidade, não existe uma inclusão, né? Você percebe, por exemplo, que todos os funcionários da empresa predominam homens, predominam com menos de 30 anos, predominam brancos, né? Predominam heterossexuais, né? Então, assim, você percebe isso, né? E algumas empresas colocam isso e já foram bastante crucificadas, né, ao expor isso. Então, eu acho que existe um discurso muito bonito em relação a todas essas questões que a gente falou, de humanizar, de incluir, de diversificar. O discurso é muito bonito, mas ainda ele é pouco praticado. Isso a gente percebe claramente, né? Então, assim, as empresas, o que eu deixo de pulga é isso, empresas. Eu não falo RH, porque, como eu disse, o RH é um funcionário que está cumprindo determinações que a empresa passa para ele, né? Ainda que ele tente flexibilizar. Mas eu digo empresas de modo geral, né? Pratiquem mais, né, aquilo que é colocado. Eu vejo aqui nas redes sociais muitas empresas que eu admiro profundamente, que eu gosto muito, né? E que eu vejo que tem isso, né? Que fazem constantemente treinamento com os funcionários, que os funcionários estão sempre fazendo atualizações, que eles têm uma equipe realmente diversificada, que eles têm ações durante todo o ano. Eu vejo muitas empresas assim, mas ainda tem um caminho a percorrer de um melhor planejamento, de uma melhor comunicação, de um melhor treinamento, de uma melhor humanidade dentro das empresas, de uma melhor diversidade, inclusão dentro das empresas, né, de uma valorização do lado humano. E hoje, com as redes sociais, a gente percebe tudo isso. A gente consegue saber quem é aquela pessoa comprometida, quem é aquela pessoa dedicada. Eu vejo aqui nas redes sociais muitas, se você for olhar, você vai ver isso também, né? Porque você vai ver, por exemplo, assim, candidatos que dizem assim, eu me nego a fazer um vídeo para um processo seletivo. Eu não gosto de fazer vídeo. Gente, eu não me nego a nada num processo seletivo. Eu não me nego a nada, tem que fazer. Depois, você estando dentro da empresa, você tenta mudar isso, você tenta conversar com as pessoas e melhorar. Mas não adianta você chegar numa rede social agora e dizer, eu me nego, eu acho um absurdo ficar fazendo tantos testes. Eu acho um horror isso. Eu falo para as pessoas, se você for ali nas minhas redes sociais, você vai ver que eu já dei várias dicas para as pessoas. Gente, faça o vídeo, porque o vídeo... E olha que eu sou uma ex-tímida, né? Lembra que eu comentei que eu era super tímida? Eu sou ainda um pouco, mas para algumas coisas, mas eu digo assim, tem dois tipos de tímido, aquele tímido que morre tímido, porque ele não vai se movimentar para isso, e aquele tímido que mesmo com a timidez, ele vai lá e encara. A timidez, ela faz parte de ti. Você pode escolher ficar lá num canto chorando porque é tímido, ou tentar vencê-la. Então, a minha busca sempre é por tentar vencer, por tentar aprender e tentar me desenvolver. E eu acho que as empresas têm que ver esse lado. E eu não estou falando só de mim, claro que a Life aqui é comigo, mas eu vejo que tem muitas pessoas assim. Então, não se negue a fazer um vídeo, encara aquele vídeo como um desafio, vai atrás, né? Porque isso aí já é um desenvolvimento para você.
A Pulga é unir essas questões que eu falei: planejamento, comunicação, treinamento, humanidade, né? Buscar mais o lado humano das pessoas e menos a parte técnica, né? E que as pessoas corram, vão atrás do que elas querem, não reclamem de um processo seletivo, faça daquele processo seletivo um obstáculo para você. Você vai melhorar, você vai se desenvolver, você vai aprender. Depois que você fizer 50 vídeos, você vai estar craque, né? Você vai aprender. E aí você aprendeu, melhorou, se desenvolveu, entra na empresa e tenta mudar. Acho que é esse mais ou menos o caminho. Perfeito, a Rosane comentou aqui. Para mim, o caráter e a disposição valem mais do que o conhecimento, pois o conhecimento se adquire. Exatamente, perfeito. A Roberta, material excelente, obrigado por dividir conosco. A honra é nossa, Roberta, você está assistindo com a gente em grande feriado, isso que é maravilhoso, que presente de Deus. Ela foi de verdade, Rosane, verdade. Para achar você, é só seguir aqui a Alexandra Brancati aqui no LinkedIn, Então, gente, vocês já sabem quem vocês vão seguir aí, ó. Marketing com RH, olha só, essa proposta promove, hein? Provocação boa, hein? Isso aí. Muito bom. Mas em cima disso, só para a gente contextualizar que você disse, é interessante esse fato dessa preocupação, dessa organização, do planejamento, e cai muito na questão da sensibilidade, né? Eu acho que um grande problema, um grande desafio que as empresas vão ter que colocar hoje em diante, porque elas estão agora no modelo híbrido, outros vão estar no modelo home office, outros vão voltar para as empresas, então tem essa discussão em cima dessa situação nossa que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de muito imediatismo, a gente tem que começar a pensar naquela pessoa que vai assistir aquela peça, naquela pessoa que vai ler aquela publicação, naquela pessoa que vai ler o artigo. Porque se ela começar a pensar nisso, eu acho que a marca vai estar muito mais forte e eles vão encontrar, tipo assim, precisa da técnica? Precisa, para você escrever um conteúdo, tudo precisa de uma técnica. Mas é melhor você aprender um lado mais emocional, humanizar o discurso igual você está fazendo aqui agora com a gente. Você está trazendo uma coisa muito interessante, a questão da comunicação, a questão do marketing, a questão da organização. Isso vale muito a pena, porque acontece, a pessoa vai acabar de assistir essa live vai ficar rodando direto no LinkedIn, e ela propõe essa forma de você pensar mesmo, de você, como eu posso melhorar dentro do meu próprio marketing? Será que realmente eu estou conversando com o meu cliente? Será que eu estou conseguindo falar com ele? Ou estou usando alguns ecos ainda, mas na verdade eu estou só patinando? É interessante essa proposta que você falou, é importante porque traz um contexto interessante. Para quê? Para que a gente possamos ser mais humanos, né? A gente precisa mais dessa humanidade que você falou. Exato. Perfeito. Concordo, é bem isso mesmo. Suas considerações finais, Sandra, que é importante para a gente agradecer a nossa audiência nesse dia especial que você proporciona para a gente. Obrigada. Bem, eu queria muito agradecer inicialmente ao Léo, né? O Leonardo Araújo, que fez esse intermédio, que é um rapaz de ouro, né? Um super querido, né? Muito generoso, procura estar sempre ajudando as pessoas. Agradecer a você pela oportunidade, né? Muito obrigada mesmo. Agradecer as pessoas que estão assistindo, né? Obrigada mesmo de coração. E me colocar à disposição também, né? Porque, como eu disse, eu procurei trazer aqui um lado humano do marketing, né? Mas se alguém tiver interesse, né, em mais informações técnicas, né, pode me chamar pelo direct, pelo LinkedIn ali, né, mensagem privada. Eu vou essa semana procurar já começar a publicar algumas coisas sobre marketing mesmo, né, a parte mais técnica. Vou ver se eu faço publicações uma vez na semana falando sobre marketing, sobre vendas, falar de CTA, de NPS, de CRM, funil de vendas. Vou procurar colocar esses conteúdos, né, essa semana já alguma coisa e procurar uma vez na semana colocar. Então, né, quem tiver interesse, seguir o meu perfil para ver esse material, fica o convite. E fica o convite também para qualquer dúvida, informações que eu possa ajudar, né? Pode me chamar por mensagem que eu com certeza vou tentar ajudar da melhor forma possível, né?
Acho que é isso. Brigadão. Esse aqui é o maior presente que a gente gosta de ler. Olha só que lindo, ó. Ok, parabéns pelo excelente trabalho e apresentação da visão correta entre as empresas necessitam de estímulo e pessoas como você faz ver o significado do marketing como desafios para obtermos os seres humanos e amor ao próximo. Olha que lindo que o Joaquim fez. É bem isso. Perfeito. Obrigada, Joaquim. Não, Joaquim sempre traz pensamentos maravilhosos. Lindo, né? Ele tem uma live que eu fiz com ele que foi maravilhosa. Eu quero repetir com ele, com certeza, uma próxima live. E fica também um próximo convite para a gente conversar também, novamente, também, Luciano, porque é importante isso. Ótimo, aceito com o maior prazer, com certeza. Só vou te dar uma dica, né, para você, quando você for fazer esses posts seus, faz uma coisa que as pessoas não fazem no marketing. Elas não humanizam o discurso na hora de ensinar. Tá? Sim. Essa é a chave. Faça uma coisa simples, fácil de leitura, mesmo que demore em vários posts, não tem problema. Mas o detalhe é que o imediatismo e o achismo está presente em todos os setores. E se você faz uma coisa metódica, faz ela direitinho, pensada igual a gente pensou nessa live, os pontos que a gente fez, você pode pegar temas que a gente conversou, abranger mais, trazer exemplos, você vê que ela fica mais fácil de compreender e ela é técnica, porém mais humanizada. Eu procuro sempre fazer isso, até porque eu também sou professora, né? Eu dou aula, né, em escolas técnicas e profissionalizantes. Então, como eu já tenho, acho que um pouco também essa percepção, assim, de ensinar, né? Então, eu procuro fazer uma coisa em que as pessoas consigam entender. Porque, às vezes, a gente diz assim, eu não gosto de vendas, ficar obrigando a pessoa a comprar. Mas se você tem uma outra visão, eu não estou obrigando a pessoa a comprar, eu estou oferecendo algo que é muito bom, que vai ajudar aquela pessoa, que vai fazer ela se sentir melhor. Então, se você mostra de uma outra forma, a pessoa gosta. Então, às vezes, se você mostra muito técnico, só entende quem entende, né? Porque daí você não desperta atenção. Se você vê, às vezes, uma coisa muito técnica, né, que não é do teu conhecimento, assim, às vezes você não se interessa, mas se você coloca ali um lado humano, uma coisa mais simples, mais didática, eu entendo que eu posso até fazer com que as pessoas se inspirem pela área de marketing, né, que se inspirem pela área de vendas, né, e que daí elas tenham mais amor pela área. Perfeito. Então, como o Projeto Horários foi criado para ser o palco dos convidados, parabéns, tá? E convido nossos amigos a conhecer o Projeto Olhares, tá? Tem uma página aqui dentro do LinkedIn que eu criei para você encontrar. São vários tipos de profissionais, não é à toa que o Joaquim está presente na nossa live aqui, que ele valoriza muito essa conversa, que é humanizar. E você humanizou brilhantemente o marketing. Obrigada. Parabéns, Deus. Você vai fazer muito sucesso. Pode pensar em escrever alguma coisa, um livro, o caminho está certeiro. Você falou uma coisa interessante que vai suar muito nas redes sociais, humanizar o marketing com o RH. Se prepara que pode ser uma oportunidade muito grande que está dentro de você e despertou nessa live, com certeza. Que bom, obrigada. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. E obrigada a todos por estarem assistindo aqui. A honra é nossa, com certeza. O presente você proporcionou para as pessoas, isso que é legal. E o mais sensacional é que essa live fica girando, então mais pessoas ficam vendo, tá? E vocês podem deixar seus comentários, tá? Que a Alessandra vai responder, com certeza. Ela vai ler seus comentários, vai responder. Se quiser sugerir alguma coisa para a gente fazer, a gente pode fazer, não tem problema. Olhares é isso, e mostrar um outro olhar que as pessoas não conhecem. E agora eles conhecem quem é a Alessandra. É muito bom o teu projeto, viu? Eu assisti as últimas 2 lives que eu assisti. Na verdade, eu assisti já no YouTube e eu fiquei encantada, assim. Excelentes. Uma eu acho que era a Regina. A esposa do Joaquim daqui. Que legal. Amei a live dela. Muito boa, certeza. Bem útil, né? Deu umas sacadas bem legal. Aquela do editar, eu não sabia sobre essa do editar. Eu fiquei assustada, porque eu sou a rainha do editar. Agora eu vou me controlar. E uma outra, eu não lembro, acho que era Edson, o nome dele. Edson Araújo. Edson, né?
Excelente, excelente, excelente. Eu procurei ele, mas eu não achei ainda ele no LinkedIn. Depois eu vou. Não, eu vou te passar, pode ficar tranquilo. Ai, me passa então. Passo, eu adorei, adorei. A Regina, eu vi que ela não usa muito o LinkedIn, é mais o Instagram, né? Ela é influência digital do Instagram e ela trabalha. Depois você segue ela, que ela faz um trabalho maravilhoso. Tem umas lives que ela tá fazendo também que tá ficando incríveis. Legal. Parabéns, Regina, tá? Ô, Joaquim, passa esse parabéns para ela, fazendo um favor, tá, meu amigo? Amei mesmo, muito bom. Passa para ela. Perfeito. Então, meus amigos, gratidão por vocês estarem comigo aqui, estarem com a gente acompanhado com a Alessandra aqui. Que live maravilhosa, foi 1 hora que a gente passou rapidinho, a gente nem percebe, né? A forma que a gente estrutura a live, ou seja, ela fica divertida, ela fica dinâmica e fica bem didática, né? O importante é isso. Gratidão, Alessandra, por você ter disponibilizado seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre marketing. E aí, gente, marketing ou humanizado, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para você daqui a pouco. Valeu, gente. Aquele abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.